Senhor, irmãos? Glória a Deus. Vocês são uma bênção. Muito bom. Obrigado, viu, Pedro, Natane, por nos lembrar. E obrigado por também dedicar a vida de vocês a fazer isso. Foram adolescentes abençoados e agora são pastores e adolescentes abençoados. Temos uma rede aqui, irmãos, tão boa para cuidar e ajudar o seu filho aí a continuar na caminhada, né? O Shape, Teens na quinta-feira, os Adoles e os jovens no sábado. Vale a pena, invista aí nos seus filhos, em algum adolescente ou pré-adolescente que você conhece, tá bom? Bom, irmãos, eu estou tão feliz de estar aqui hoje. Semana passada não pude estar, porque na semana passada estive ministrando em alguns lugares. Eu fui, domingo passado, estávamos inaugurando o novo espaço da Zoe de Cascavel. Esse numa igreja que cresce, avança, louvado seja Deus, pastor Léo, pastora Bárbara, pastora Jaele, uma bênção. Estão indo tão bem lá em Cascavel, se você quiser e estiver por lá uma hora, quiser fazer uma visita, vale a pena. Alguns irmãos estavam lá, ali na rua Mato Grosso, em frente à Polícia Militar, eu acho que é isso. É bem ali, vale a pena você ir lá para conhecer. Fui lá no domingo, foi uma bênção. Mas, sábado, eu fui para o Rio de Janeiro. Eu e o Lucas fomos para lá. Eu saí de casa às 7 da manhã e cheguei no púlpito direto 8h30 da noite. Foi uma viagem super longa, irmãos, cansativa. Nós chegamos no Rio de Janeiro e tínhamos ainda uma estrada para pegar, 4h40 de carro, até chegar no local do evento, lá onde nós fomos ministrar. Já cheguei assim, subindo no altar, às 8h30, preguei. No outro dia, de manhã, ministrei lá também. E almoçamos e já voltamos agora para o Rio de Janeiro. Nesse momento eu estava em Campos de Goytacazes. E aí volto agora para o Rio de Janeiro para estar num culto ali no meio ali do Complexo do Alemão. Para quem conhece o Rio de Janeiro, tem ali a linha amarela e tem ali uma igreja linda, uma Assembleia de Deus. Nós estivemos lá ministrando com esses irmãos. Uma igreja linda, um pastor assim tão abençoado. E eles têm um trabalho muito especial nas favelas, nas comunidades. Esse pastor tem 73 anos. Eu fiquei impactado. 73 anos. Há 53 anos ele é o pastor naquela igreja. 53 anos servindo ali. E eu fiquei muito impactado porque ele, um homem assim tão ousado, destemido, dizendo, eu estou aqui, Cezinha, Deus me plantou nesse lugar. E ele já plantou mais de 40 igrejas no meio da comunidade. Naqueles lugares que você ouve falar na televisão, eles estão lá fazendo assim que o evangelho chegue nos lugares mais difíceis que você possa imaginar. E eu fiquei tão impactado, irmãos, pedi para aquele pastor, ore comigo. Pastor Jaime, é uma lenda esse homem, um homem de Deus. Ore comigo, ore aqui com o Lucas, porque aquele homem, ele está ali, plantado naquele lugar. Ele diz, as pessoas acham esse lugar muito perigoso, realmente é. Ele falou, mas Deus me plantou aqui. Deus não só me colocou aqui, Ele me pôs aqui para fazer a diferença. Diga comigo, fazer a diferença. Aquele homem está fazendo a diferença lá no meio da comunidade, no Rio de Janeiro. E esse é o tema da nossa mensagem aqui nessa noite. Faça a diferença. Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero ler com os irmãos 2 textos da palavra de Deus. Nós vamos ler Gálatas, capítulo 6. E depois nós leremos também 2 de Coríntios, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 6. E 2 de Coríntios, no capítulo 5. A Bíblia diz assim em Gálatas. Lembra que é Paulo quem está escrevendo? E ele diz, lá no verso 9, eu vou ler só 2 versos, verso 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, isso se não desistirmos. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ouça
Paulo falando isso aqui para mim e para você hoje. Não se canse de fazer o bem. E ele insiste, não se canse de fazer o bem em toda oportunidade que você puder. Porque no tempo certo haverá uma colheita, haverá uma recompensa. Ele está incentivando aqui o povo. Imagine Paulo cansado, andando por tantos lugares e dizendo, não se canse de fazer o bem. Porque há uma recompensa para quem faz isso. Bom, agora, 2 de Coríntios capítulo 5. 2 de Coríntios capítulo 5, no verso 18. É Paulo mais uma vez quem está falando. E ele diz assim, lá no verso 18. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que lindo. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões. E confiou em nós a palavra da reconciliação. Olha, essa tradução está melhor. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. É o que o Paulo está falando. E aí ele segue dizendo, ora, então agora somos embaixadores de Cristo. É como se Deus suplicasse por nós. E nós oramos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Que texto maravilhoso é esse? Ele nos reconciliou com Deus. E Ele fez isso através de Jesus, nos reconciliando com o Pai, mas Ele também nos deu o ministério da reconciliação. A maravilhosa mensagem da reconciliação. Amém? Ore comigo mais uma vez. Pai, nós te louvamos por sua palavra e essa mensagem que é tão poderosa. Nós te agradecemos, ó Deus, porque aqui juntos, nós não estamos aqui numa reunião qualquer. Isso não é uma palestra. Isso não é uma reunião, ó Deus, comum. Porque a tua presença está aqui e agora, porque tua presença está, sabemos que isso aqui é um culto. Sabemos que o encontro contigo muda a nossa história. Nós não queremos mais informação vinda de um pastor. Nós queremos revelação vinda do teu Espírito Santo. Por isso, nessa noite, ministra o nosso coração de maneira profunda, profunda. Nós nos abrimos ao Senhor, ao mover do teu Espírito Santo. Faz o que o Senhor tem que fazer. Ó Deus, nós temos tantas perguntas sem respostas. Aqui dentro de nós, o Senhor tem todos os caminhos. Ensina-nos, ó Deus, através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, em 2001, eu fui convidado para pregar numa cidade chamada Apucarana, ali no norte do Paraná. E eu era ainda um menino, estava começando a pregar, e aí eu convidei meus amigos. Eu falei, olha, eu vou pregar lá na igreja em Apucarana, e tinha um amigo nosso que tinha um sítio lá em Apucarana, e eu falei, que tal a gente ir para o sítio e passar alguns dias ali em jejum. David Keelan tinha acabado de lançar um CD chamado Além do Véu. Toda vez que ele lançava um CD, a gente se internava para ficar ouvindo o CD e jejuando por 2, 3 dias, era maravilhoso. Quem conhece David Keelan aqui? Quem é dessa época do David Keelan? Alguns são, né? E aí eu estava lá com eles, ficamos lá nessa chácara, jejuando e orando por 2 dias. No terceiro dia, eu fui para Apucarana ministrar nessa igreja, foi um mover de Deus. E quando terminou ali a ministração, eu logo fui voltar para a chácara. E quando eu estou indo para o caminho de volta, eu percebi que tinha um carro me seguindo. E eu virava, e esse carro virava, e até que eu pensei, bom, agora eu vou entrar numa estrada de chão, não tem por que ele ir para lá. E se essa pessoa entrar no mesmo carreador que eu estou indo, então eu vou saber que ele está me seguindo mesmo. Eu corro risco. E aí eu fui, e quando eu entrei na estrada de chão, o carro entrou atrás de mim. E eu comecei a acelerar. E eu fui acelerando até chegar no lugar, lá na chácara. As pessoas estavam lá naquela casa. E eu entrei assim muito rápido, dei a volta na casa. Esse carro parou lá na frente. E eu cheguei para eles e eu falei, estão me seguindo. Eu acho que é um ladrão. Está vindo atrás de mim. E aí logo, alguns irmãos foram lá na frente, ver o que a pessoa queria. E sai então uma pessoa de dentro daquele carro, um rapaz. Ele queria contar um testemunho para mim.
Esse rapaz, ele contou o seguinte, que ele estava saindo da sua casa, armado, pronto para tirar a sua vida. E ele saiu para fazer isso num lugar, e naquele lugar que ele estava indo, ele precisava passar em frente à igreja. E quando ele está passando em frente à igreja, ele disse que ouviu uma voz, um menino que nunca foi crente. E ele disse, eu ouvi uma voz dizendo, entra aqui. E ele falou, e eu parei o carro. Entrei. E quando eu entrei, era o final da sua pregação. Você estava terminando a mensagem. E ele disse, eu entreguei minha vida a Jesus ali. E ele falou, só que eu não sei, aquilo saiu de mim e de repente eu estou muito feliz. E eu queria te contar. E ele me seguiu até lá para contar. Ele me mostrou o braço dele, todo queimado, porque toda vez que ele pensava em tirar sua vida, ele apagava um cigarro no braço e ele tinha os 2 braços completamente queimados. E ele dizia, essas foram todas as vezes que eu tive vontade de tirar minha vida. E ele disse, em anos, essa é a primeira vez que eu não sinto mais vontade de fazer isso. Eu vim te agradecer, Jesus entrou na minha vida. Nós oramos com aquele rapaz mais uma vez, ele se ajoelha ali e mais uma vez confessa Jesus como Senhor e Salvador. Eu nem sabia que Deus estava me usando, mas uma só pessoa ali naquele dia, entrega a vida a Cristo e desiste de tirar a sua própria vida. Sabe, irmãos, durante esses anos, fazendo encontro com Deus, nós já ouvimos tantas e tantas histórias. Quem está aqui e serviu encontros com Deus pode concordar comigo quantas histórias a gente poderia contar. Mas eu quero me lembrar, pelo menos aqui, de 2. Um encontro com Deus que nós fizemos há muitos anos já. Um rapaz, no final do encontro, chamou o seu líder de célula, junto com o pastor da rede dele, e falou, vem aqui comigo. E eles foram até a casa daquele homem, falou, preciso que vocês venham. E lá naquele lugar, na casa dele, ele abre uma gaveta e mostra, ó, essa é a arma, e eu tenho aqui 4 balas. E essas balas eram para cada membro da minha família, e depois eu tiraria a minha vida. Eu tinha me preparado. Esse encontro com Deus era a última opção. E depois de sair desse lugar, eu decidi que eu quero viver. Eu decidi que eu quero continuar seguindo a minha vida com Jesus. Há alguns anos eu encontrei esse homem no meio da rua aqui em Laranjeiras. Eu encontrei, ele estava passando de carro, ele parou o carro no meio da rua, me abraçou, me deu um beijo no rosto e tirou uma selfie comigo. Ele falou, eu tenho vida hoje porque vocês cuidaram de mim. Aconteceu no final de um encontro com Deus, eu e Suelen saímos daqui e tinha uma irmã ali precisando de carona. Nós demos carona para essa irmã e no caminho vimos um homem caminhando também, levando seu colchão. Na época a gente trazia os colchões, a mala e o colchão. Eu parei e falei, o senhor quer carona também? E ele disse, eu quero. E nós saímos com esse irmão, demos carona para a irmã e depois fomos levar esse irmão na casa. Ele falou, você pode esperar um pouquinho, pastor? Eu falei, posso. E esse homem grandão, ele vem caminhando lá do fundo da casa dele, com uma corda comprida. E ele diz, eu não preciso mais disso, pastor. Eu quero te dar essa corda. E eu falei, por quê? Ele falou, esse era o instrumento que eu ia usar para tirar minha vida hoje. Eu estava pronto para fazer isso. Eu estava pronto para tirar minha vida, pastor, mas eu recebi vida quando eu encontrei Jesus. Louvado seja Deus, porque o meu líder veio aqui na minha casa. Eu não podia nem pagar a minha inscrição. Eles juntaram, pagaram a minha inscrição. E agora, pastor, agora eu decidi que eu quero viver. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, eu quis começar contando para você histórias assim que nós poderíamos contar muitas delas aqui, mas essas histórias, elas nos ensinam 2 coisas. A primeira é que se essas pessoas venceram, você também pode vencer. Se essas pessoas que tinham esse desejo profundo do seu coração, essa vontade de acabar com a sua própria vida e de repente romperam com isso, essa é a palavra de Deus para você também. Você também pode vencer isso e nós estamos aqui para te ajudar. Mas a segunda lição que eu aprendo também é que Deus continua usando gente para investir e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Não foi um anjo que foi lá servir aqueles irmãos. Não, foi gente. Deus não chamou um anjo para ir lá e levar aquele irmão para o encontro com Deus. Não, foi um homem de Deus.
Foi alguém simples que foi lá e investiu naquela pessoa e o ajudou. E então agora a gente estava vendo essa pessoa vivendo, tendo vida abundante. Porque alguém foi usado por Deus para fazer a diferença na vida daquela pessoa. Deus continua usando gente para fazer a diferença na vida de outras pessoas. E hoje eu quero te convidar a fazer a diferença na vida de alguém. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que eu acredito. Sabe, irmãos, na semana passada, as nossas pastoras, a pastora Giovana, a pastora Isse, estavam aqui ministrando tão profundamente a respeito do Setembro Amarelo, falando do que a gente precisa falar. Setembro Amarelo surge lá nos Estados Unidos, aconteceu em 94, que um rapaz tirou sua própria vida e virou o Setembro Amarelo porque ele estava restaurando um Mustang amarelo. E aí virou o Setembro Amarelo em memória desse rapaz. No Brasil, desde 2015, é usado então também essa missão. Fazemos isso também e nós como igreja queremos abraçar isso. Mas sabe, irmãos, uma coisa que me chamou a atenção foram os dados. As pastoras compartilharam aqui, e você que estava aqui no dia que o pastor Hugo ministrou, também vai se lembrar. Eu achei assustador pensar que 800 mil pessoas são catalogadas, pelo menos as que são catalogadas, decidiram tirar sua vida e fazem isso todos os anos. Os índices são, a cada 40 segundos uma pessoa decide tirar sua própria vida. Agora, me chama a atenção e o que é mais assustador foi que, paralelo a isso, nós temos historicamente a maior expectativa de vida. Os nossos avós não puderam, os nossos bisavós não tiveram essa grande expectativa de vida que nós temos hoje. Nunca antes se pôde viver tanto e tão bem. Mas isso tem acontecido paralelamente. Ao mesmo tempo em que uma geração pode viver mais, pode viver melhor, ao mesmo tempo essa geração também é a geração, historicamente, que mais decide parar a sua vida. E a pergunta que eu quero fazer aqui com os irmãos hoje, a pergunta que eu quero assim tentar responder juntos aqui é: será mesmo que nós não podemos fazer nada? Será mesmo que nós como igreja assim, a gente só tem que aceitar isso? Vir aqui e repetir índices, dados, estatísticas e dizer, é assim, será? Ou será que a igreja poderia se levantar e decidir, nós vamos fazer a diferença? Nós vamos nos levantar com declarações simples, como foi a declaração de Paulo e Silas para aquele carcereiro. Você se lembra? O carcereiro decidiu, eu vou tirar a minha vida. Paulo e Silas, as pastoras falaram aqui na semana passada, eles disseram, não faça isso, nós estamos aqui. Gente simples dizendo, ei, eu posso te ajudar, eu quero fazer diferença na sua vida, eu não estou preocupado só comigo. E esse é um ponto que eu quero entrar aqui com os irmãos. Então nós somos uma geração que tem vivido assim uma aceleração tão grande na área tecnológica, uma aceleração tão grande em tantas áreas, mas sabe, na mesma velocidade que a tecnologia tem avançado, a medicina tem avançado, o individualismo também tem avançado. Então, nós somos conhecidos como a geração tecnológica, a geração que recebe mais informação do que qualquer outra pessoa. Agora, nós também somos cada vez mais conhecidos como a geração individualista. E isso é muito feio. E isso não combina com o Evangelho. Ouça o que eu estou dizendo. Eu estou falando aqui com a igreja de Jesus. Ouça o que eu estou dizendo. Evangelho e individualismo não combinam. Eles são antagônicos, eles não caminham juntos. É um conflito. A verdade é que o individualismo era parte da vida de alguém que não conhecia Cristo. E depois de conhecer Jesus, irmãos, isso precisa mudar. Eu acho maravilhoso, irmãos, porque o evangelho bíblico, o evangelho genuíno, é o evangelho de compartilhar vida. Ouça isso. Deus tem 3 atributos. E Deus tem 3 virtudes. Então escute. Deus tem 3 atributos, se você está anotando, anote. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ninguém é isso, só Ele é. Mas quando Deus decidiu se fazer conhecido,
Ele não se fez conhecido pelos seus atributos. Ele disse: eu quero que as pessoas conheçam as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os atributos são onisciência, onipresença, onipotência. Mas sabe quais são as virtudes? As virtudes são amor, graça e comunhão. E é por isso que quando você recebe a bênção apostólica, final do culto, você faz assim com a mãozinha, não faz? E aí você recebe a bênção apostólica, e a gente diz que o amor do Pai, que a graça do Filho e que a comunhão do Espírito Santo esteja em você. Você está achando que aquilo é para você? Na verdade, essa é a sua missão. Isso não é para parar em nós, ouça o que eu estou dizendo. O Evangelho nunca foi feito para que ele parasse em nós. O Evangelho foi feito para que ele em nós transbordasse para quem está ao nosso lado. Então quando você recebe essa bênção sobre você, e eu vou fazer isso no final do culto, o amor do Pai, eu estou dizendo que você seja tão amado pelo Pai, e tenha tanta revelação desse amor, que isso tudo se esparrame através da sua vida. Que a graça de Cristo esteja sobre você, mas que ela se derrame através de você. E que a comunhão do Espírito Santo. Então, ouça isso. Jesus nunca disse que Ele é o pão. Algumas vezes a gente olha para o texto e não consegue perceber alguns detalhes. Então Jesus não falou assim: olha, está aqui o pão, e esse aqui é o meu corpo. É interessante que se você reparar o texto diz que Jesus levantou o pão, partiu o pão, distribuiu e disse: esse é o meu corpo. Olha o que ele está dizendo: o meu corpo não é um pão inteiro, o meu corpo é um pão compartilhado. É por isso que o Evangelho é sobre compartilhar a vida. O Evangelho não é o Evangelho do indivíduo, o Evangelho é o Evangelho da comunidade, o resto não é Evangelho. A nossa geração é a geração mais tentada a ser individualista. Eu entro no meu quarto, eu fecho a minha casa, sou eu e Suelen, e dali eu comunico com o mundo, através de rede social, eu peço comida através do meu telefone, e eu não preciso de mais ninguém. E parece que eu estou vivendo o Evangelho, mas essa é uma grande mentira de Satanás. Porque o Evangelho só é Evangelho se eu vivo a comunhão do Espírito Santo. Então me mostra alguém cheio do Espírito Santo, e eu te mostro alguém que está compartilhando a vida. Me mostre alguém que diz que está cheio do Espírito Santo, e eu te mostro alguém que está decidido a fazer a diferença na vida das pessoas. Sabe, irmãos, de vez em quando eu vejo alguém se levantando e dizendo: olha, Deus me falou, eu tenho uma profecia sobre a sua vida. Sabe qual é sempre a minha dúvida? De vez em quando alguém se levanta assim e eu digo: viu, olha, deixa eu te dizer, você não fala com seu pai, você não fala com sua mãe, você não tem ninguém que você se relaciona, você me desculpa, porque isso pode ser qualquer coisa, menos profecia. Porque eu não consigo acreditar que o Espírito Santo está se movendo através de alguém como você, que não tem comunhão. Porque a característica do Espírito Santo é a comunhão. E a gente associou o Espírito Santo a orar em línguas, a grito, a barulho. Mas ouça, lá em Pentecostes, quando eles são cheios do Espírito Santo, eles estão no cenáculo. E ao receberem o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece, eles saem agora para a rua, para abençoar e tocar outras pessoas. O Evangelho genuíno é o Evangelho que eu venho aqui no domingo, recebo, guardo para mim, levo para minha casa, e eu luto para não perder a minha salvação. O Evangelho genuíno é o Evangelho onde eu recebo tudo de Deus, e eu compartilho tudo na medida que eu venho recebendo e transbordando. Então não há evangelho individual. Só existe um evangelho. É o evangelho onde eu reparto a vida com os outros. Diga para quem está do seu lado, por favor. O evangelho é repartir a vida um com o outro. Charles Spurgeon, um grande pregador, ele dizia assim: o evangelismo nada mais é do que um mendigo contando para o outro mendigo onde foi que encontrou pão. Se você está vivendo o evangelho, irmãos, você está compartilhando desse evangelho com outras pessoas. Eu quero abrir a minha casa, eu quero ter relacionamento com as pessoas, eu quero que elas vejam o que eu tenho. Quando os discípulos vieram perguntar para Jesus: ô mestre, onde é que o senhor mora? Ele falou: vamos lá em casa e você vai conhecer tudo de mim. Eu não tenho nada a esconder.
e eu vim para compartilhar a vida. Esse é o evangelho genuíno. Sabe o que essa geração vai te dizer? O que a ideologia dessa geração vai te dizer? Fica fechado na sua. Não abra a sua casa, não permita que outras pessoas entrem na sua vida, não faça isso. Essa é a declaração que a gente ouve. Mas o evangelho está te dizendo, ei, compartilhe a sua vida, abençoe pessoas, faça a diferença, porque o corpo de Cristo é um pão partido e compartilhado. Eu quero que você receba a vida de Jesus através da minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o evangelho que eu creio. Sabe, irmãos, o tema dessa mensagem é faça a diferença. Faça a diferença. E eu quero te fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: quem são as pessoas que fizeram a diferença na sua vida? Você consegue se lembrar? Pessoas que Deus levantou para fazer a diferença na sua vida. Se lembra? Gente que Ele colocou na sua história. Se não fosse por elas, naquele momento você teria desistido, teria parado. Você não teria entendido coisas que você entende hoje. Deus colocou gente na sua vida para fazer a diferença, amém? Amém. Você consegue lembrar delas? Depois eu vou pedir para você fazer algo com isso. Lembra aí de alguns nomes. Lembra aí de algumas pessoas. Fizeram a diferença na minha vida. Eu tenho um coração grato a Deus, porque Ele sempre colocou pessoas na nossa vida. Sempre colocou gente na nossa história. Gente que acreditou e investiu na nossa vida. Eu sou grato a Deus. Pessoas que fizeram a diferença na minha vida. Mas sabe, se você quer ter um extrato da sua vida com Deus, então a resposta da segunda pergunta vai te ajudar. Se você quer entender se a sua vida com Deus ela é de fato uma vida genuína ou não, a resposta para a segunda pergunta vai te dar o extrato. E a segunda pergunta é: quem são as pessoas que podem dizer que você tem feito diferença na história delas? Quantas pessoas hoje, quando eu pergunto quem é que fez diferença na sua vida, quantas pessoas se lembraram do seu nome? Quantas pessoas podem dizer: ei, quem fez diferença na minha vida foi o Tilapinha. Quem fez diferença na minha vida foi o Fumaça. Quantas pessoas vão poder dizer isso de você? Porque esse é o extrato da nossa vida. Quando se trata de evangelho, irmãos, é sobre quantas pessoas eu tenho influenciado a partir do testemunho de Jesus na minha vida. Esse é o extrato. Porque se não tem ninguém recebendo de Cristo através da sua vida, se não tem ninguém sendo impactado por Jesus através da sua vida, então tem alguma coisa errada com esse evangelho que você acreditou viver. Porque o nosso Jesus, o nosso Senhor e modelo, aquele que nós seguimos, Ele impactou todas as pessoas da terra. E o nosso Jesus é aquele que onde Ele entra, Ele invade e Ele muda a história. E nós temos a contagem da história entre antes e depois dele, porque onde ele chega, ele faz a diferença. E ele chamou cada discípulo dele para fazer a diferença também. Então me responda, se hoje eu fosse perguntar para toda essa igreja aqui na cidade, quem são as pessoas que fizeram diferença na sua história, elas lembrariam do seu nome? Será que elas lembrariam? Sabe, irmãos, tem uma história muito legal, e eu ouvi ela há poucos dias e eu fiquei tão impactado por ela. Nos anos 1900, no começo dos anos 1900, se levantou um grande pregador chamado Mordecai Ham. Esse alemão naturalizado americano, ele fazia grandes cruzadas e pregava assim, era um homem poderoso. E ele estava fazendo uma cruzada, 1934, fazendo uma cruzada na Carolina do Norte, em Charlotte. Ele montava tendas e aquilo enchia de gente. E no meio de uma dessas cruzadas, num desses dias de culto, tudo cheio, 2 meninos de 14 anos, Pedro, Natane, 14 anos, adolescentes. Eles vieram, eles estavam curiosos, e vieram para o culto, mas não tinha lugar. E claro, ninguém ligou para os adolescentes. Mas um porteiro, um diácono, diz a história, correu atrás dos meninos que foram embora. Lá na esquina alcançou eles. E disse: vem aqui, o que aconteceu? Por que vocês foram embora? Os meninos disseram: não tinha lugar para nós. E esse diácono, ele falou, olha o poder da diaconia aí.
Ele falou, não, vem cá, eu vou arrumar 2 cadeiras para vocês. O diácono levou eles lá na frente, arrumou 2 cadeiras que não tinha, arrumou 2 para eles e colocou os meninos ali na frente. Naquele dia, aqueles meninos entregaram a vida a Cristo. Um deles se chama Billy Graham e o outro se chama Greg Wilson. Greg Wilson se transformou no organizador das cruzadas de Billy Graham. Ele era o organizador. Não houve uma cruzada de Billy Graham que Greg Wilson não tenha ido antes organizado, os estádios. Billy Graham e Greg Wilson, na nossa geração, não houve ninguém que pregou para mais pessoas do que eles. Acredita-se que 215 milhões de pessoas ouviram o evangelho através desses 2. Lá, naquele dia, havia um herói que fez a diferença. Não foi o Billy Graham o herói naquele dia, e nem foi o Greg Wilson. O herói também não foi o pregador, não foi o Mordecai Ham, o grande Mordecai Ham. O herói daquele dia ninguém sabe o nome. Foi um porteiro, um diácono, que correu atrás dos meninos, acreditou nos adolescentes e falou, vem cá, senta aqui. Ninguém sabe o nome dele, mas aquele cara fez a diferença. E 215 milhões de pessoas ouviram o evangelho, porque alguém disse, eu não vou deixar esses meninos embora. Conta comigo, eu estou aqui. O evangelho, irmãos, ele faz uma pergunta o tempo todo. O evangelho genuíno, ele está o tempo todo olhando para a sua volta e dizendo, está tudo bem? Essa é a pergunta que o evangelho faz o tempo todo. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Como eu posso te servir? Como eu posso te ajudar? Esse é o evangelho genuíno. O evangelho que o tempo todo está dizendo, Senhor, me ajuda, me abençoa. Eu estou aqui, eu preciso de uma bênção. Faz na minha vida, faz na minha casa. Irmãos, você tem que entender que esse é o princípio do evangelho. Você não passou disso, você não passou da infância evangélica. Essa é a infância. Lucas e Davi na minha casa, eles só pedem. Sabe, eles querem a comida, querem a roupa. Sueli começou a dar alguns trabalhos para eles agora, mas assim, é a infância é essa. Eu venho para o culto para saber o que Deus tem para mim, o que Ele pode fazer na minha vida, como Ele pode ajudar ali a gente ter mais dinheiro, a ter uma casa. Essa é a infância evangélica. Quando a gente cresce, quando a gente amadurece, eu decido agora ser provedor na vida do meu irmão. Eu já recebi o suficiente. Deus já derramou em mim um evangelho tão puro e genuíno que agora eu quero fazer pela vida das pessoas também. Esse é o evangelho genuíno, sabe, irmãos? É uma decisão simples que eu quero te convidar a tomar hoje aqui. É a decisão de não andar mais de forma não intencional. É a decisão de sair daqui, olhar para todos os lados e dizer o que é que eu posso fazer. Quem eu posso servir? Uma decisão simples, ouça, uma decisão simples daquele porteiro. Talvez haviam outros porteiros ali que nem ligaram, mas uma decisão simples daquele cara foi lá atrás e alcançou aquelas pessoas. Você foi alcançado por uma decisão simples de alguém, de dizer, vem cá, eu quero pregar o evangelho para você. Algumas semanas, eu e Sueli estávamos pregando em Navegantes. A Nazoide Navegantes, uma igreja linda, e a gente estava lá pregando. Irmãos, eu fiquei emocionado. Porque eu estava pregando e na segunda fileira estava sentado o casal que pregou o evangelho para os meus pais. Eu estou ali agora pregando, meus filhos estão ali, Suelen, e eu pensando, se não fosse esse casal, meus pais não tinham encontrado Jesus, eu não estaria aqui. Olha só, que cúmulo, eu estou pregando para eles agora, mas aquele casal investiu nos meus pais, e os meus pais se convertem. E agora eu estou aqui, eu só posso estar aqui, porque esse casal fez o que fez. Uma decisão simples daquela família mudou a história da minha família, está mudando a história de tantas pessoas através de mim. Uma decisão simples, ouça o que eu estou dizendo. O Senhor não está pedindo que você seja o grande pregador, Ele não está pedindo que você pegue o microfone e faça as grandes cruzadas. É uma decisão simples. De estender a mão e de ajudar, e de pregar o evangelho, e de levantar pessoas, e de viver genuinamente como Jesus. Não é sobre ter todo o recurso, não é sobre ter todo o conhecimento e informação, é sobre ser Cristo onde você está plantado. Aquele casal fez diferença na minha vida, sem saber, marcou a minha história. A Bíblia, quando fala de Raabe, fala de uma prostituta. Sabe, irmãos,
Talvez você está aqui e possa dizer: pastor, mas está muito longe de mim isso. Eu te digo, não está. Não está. Deus pode usar você. Você pode nem acreditar, mas Ele pode usar você para fazer a diferença na vida de outra pessoa. Qualquer um pode. Raabe é uma prostituta. Raabe, irmãos, ninguém acreditava nela. Eu olhava para aquela mulher e dizia: isso aí não vale nada. Interessante é que a prostituição acontecia na casa dela. Era ali que ela se prostituía. E a Bíblia diz que um dia aquela mulher toma uma decisão: eu quero mudar de vida. Então ela amarra um cordão vermelho na sua casa, é o que a Bíblia diz. Aquele cordão vermelho escarlate era o símbolo de que Jesus havia entrado ali. E agora, com aquele cordão vermelho, ela está dizendo para todo mundo: eu mudei de vida. Não há mais prostituição nessa casa. Eu sou uma nova Raabe e a minha história mudou. Mas sabe, irmãos, junto com isso, agora ela também tem uma missão. Escute isso: o evangelho que para em você não é evangelho. O evangelho só é evangelho se ele passa através de mim. A gente tem a impressão que aceitar Jesus é o fim, aceitar Jesus é o início. É por isso que chama de novo nascimento. Você não olha para um bebê que acabou de nascer e diz: acabou. Diz? Quando você vê um bebê que acabou de nascer, você diz o quê? Começou. Esse é o evangelho. Quando eu aceito Cristo, agora é que começa a minha vida. E agora eu vou ajudar outras pessoas. Então Raabe amarra um cordão vermelho e diz: nessa casa tem o sangue de Jesus. Acabou ali? Não. Sabe o que começa agora? Eles dizem: Raabe, toda pessoa que quiser ser salva tem que vir para dentro da sua casa. Então a sua família precisa vir para dentro da sua casa. E quem estiver dentro da sua casa vai receber salvação. E agora está Raabe, a ex-prostituta. Eu não sei ex o que você foi na sua vida. Ex qualquer coisa. Talvez essa semana você tenha sido um grande mentiroso, um grande prostituto, uma prostituta, um drogado, eu não sei. Quem sabe hoje é o dia de você ser ex tudo que você foi de ruim na sua vida. E a Bíblia diz: Raabe amarra aquele cordão e diz: eu sou ex-prostituta. A partir de agora eu sou uma líder de célula. E quem vier na minha casa vai ouvir de Cristo, vai receber salvação. A Bíblia conta, irmãos, que a sua família vem para dentro da sua casa. Raabe não só recebeu salvação, como ela levou salvação para toda a sua casa. Aí você diz: essa mulher fez a diferença na sua família. Fez, mas não só na sua família. Porque quando você toma uma decisão dessa, gerações são abençoadas. Aqueles pastores, pastor Gilson, pastor Amara, eles acharam que estavam investindo no meu pai, mas na verdade eles não sabiam que estavam investindo em gerações. E agora meus filhos recebem, e os filhos deles receberão, e tantas pessoas que a gente pode pregar o evangelho estão recebendo. Sempre o evangelho impacta gerações. Uma decisão sua simples. Estava vendo agora aqui a filhinha do Márcio, da Isa. Chegou nela de algum jeito. Está chegando, irmãos. Raabe se posiciona, prega o evangelho, decide fazer a diferença na sua casa. E aí Raabe se casa. A prostituta, todo mundo dizia: ninguém vai querer casar com essa mulher. Deus arrumou um maridão para ela. Tem alguém solteiro do seu lado? Fala: Deus vai arrumar alguém bom para você, viu? Fica tranquilo. Se for muito feio, você fala assim: não, vai ter que ter muita fé, mas vai arrumar também. Né? Patrick está todo feliz ali, ó. Ô Patrick, Deus vai arrumar uma moça boa para você, tá bom? Aleluia, né, irmão? Se tiver alguém aí no meio nosso já, sem muita exigência, Patrick está ali, né? Escuta isso. Raabe se casou com um homem. Já pensou? A prostituta agora está casando com um homem chamado Salmão. E esse homem, Salmão, ele é da tribo de Judá. Olha só, que coincidência. Da tribo de Judá. E aí, ela tem um bebezinho. Você pode imaginar a prostituta que achou que não teria família, nunca ia casar, gerando um bebê. Nasce um bebê. O nome dele é Boaz. Por acaso, Boaz se casa com Ruth. Você lembra a história? Puxa, Boaz se casou com Ruth de geração em geração. E aí, agora de Ruth e Boaz, nasce um menino chamado Obed. E esse Obed se casa e ele tem um filho que também agora nasce, um menino abençoado, se chama Jessé. E Jessé, por acaso,
é o pai de Davi. E da geração de Davi nasce Jesus. Quando você vai ler Mateus 1:5, conta a genealogia de Cristo, está escrito que ele teve na sua genealogia uma prostituta chamada Raabe. Porque espias entraram na casa dela e disseram: amarra um cordão vermelho, sua vida vai mudar. Raabe amarra o cordão vermelho, prega o evangelho para sua família. Seu casamento muda, sua geração muda. E agora da geração da prostituta nasce Cristo. Irmãos, ouça o que eu estou dizendo, você pode fazer a diferença. Uma ação sua, simples. Sabe, eu estava compartilhando com os meninos outro dia. Você sabe por que o povo de Israel chama israelita? Você já parou para pensar? Por que o povo de Israel chama israelita? Você sabe a resposta para isso? Então, ouça isso aqui. Quando Deus promete, a bênção de Deus é sobre Abraão. Você lembra? Você vai ter uma grande geração. A geração vai ser abençoada. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para quem era a bênção? Abraão. E para a geração de Abraão. Então, Abraão agora tem um filho. O seu filho, filho da promessa, é Isaac. Isaac agora também vai ter filhos. E quando a sua esposa engravida, ela tem gêmeos, você lembra da história. Os gêmeos começam a lutar dentro da barriga da mãe. Já se sabe que ali existem duas nações. Então, chegou o dia do nascimento. O primeiro nasce. E quando nasce, irmãos, ele não tem nome. O nome é dado à medida que eles vão percebendo características ou físicas ou da personalidade da criança. Nasce o primeiro. O primeiro que sai é peludo. Ele é muito peludinho, Nani. E aí, o peludinho que nasce, ele é chamado de Esaú, porque Esaú significa peludo. Saiu o primeiro, é peludo. O segundo saiu agarrado no calcanhar do irmão. Então o que eles fizeram? Já deram o nome para ele de Jacó. Jacó literalmente significa calcanhar, você sabia? Calcanhar. Depois então, com o passar do tempo, esse nome foi acrescentando significado e se transformou em mentiroso ou usurpador, como a gente ensina. Bom, então está ali o calcanhar e está ali o peludo. É assim que a Bíblia conta a história. Só que um dia você conhece a história, Gênesis capítulo 25, o peludo voltou do campo, ele estava tão cansado, e ele então disse para o seu irmão: me dá um pouquinho do seu guisado, e a Bíblia vai dizer guisado vermelho, ouça isso. Era um guisado de lentilha, era uma sopinha de lentilha, e estava vermelha. Me dá um pouquinho do seu guisado vermelho. E aí Jacó, que é muito esperto, fala: eu te dou se você me der o seu direito à primogenitura. Olha o que ele está dizendo: você vai ter que abrir mão da bênção, você vai ter que abrir mão do seu direito, você vai ter que abrir mão da sua capacidade de ser a grande geração dessa nação. E ele entrega. Uma decisão simples pode mudar uma geração, para bem ou para mal. Ouça o que eu estou dizendo. Então ele entrega. Quando ele entrega, a Bíblia diz que a partir dali, Esaú parou de se chamar Esaú e passou a ser chamado Edom, porque Edom significa vermelho. E é por isso que a geração de Esaú não é chamada Esaunitas. Não existe Esaunitas na Bíblia. A geração de Esaú é chamada Edomitas. Olha só, toda uma geração ficou marcada. Então todo mundo diz: porque o seu pai Esaú vendeu o direito, vocês poderiam ser a maior nação da terra, vocês teriam a geração mais impactante da face da terra, mas o seu pai vendeu isso, trocou por nada. Uma noite de prazer fez o seu pai virar isso. Um dia lá, escolheu nada e trocou. Uma geração foi marcada negativamente. Você pode fazer a diferença, para o bem ou para o mal. E agora toda a geração de Esaú olha para trás e fala: nós somos os vermelhinhos, porque o nosso pai um dia trocou tudo por um prato vermelho. Já pensou que vergonha? Por outro lado, você tem Jacó, que era o puxador de calcanhar. Mas Jacó se encontra com Deus, como você está fazendo hoje aqui. E no encontro com Deus, Jacó luta com Deus. Eu quero ser diferente, eu quero mudar, eu não quero que a minha geração seja marcada pelos meus erros. Então Deus troca o nome de Jacó. E é por isso que a descendência de Jacó não é jaconitas. A descendência de Jacó é israelitas. Então de Jacó agora você tem as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos são o povo de Deus.
Então ali agora você tem uma geração chamada israelitas. Por que são israelitas? Porque são filhos de Israel. Então agora toda vez que alguém diz, aqueles são os edomitas, eles estão dizendo, são os vermelhos que trocaram por nada, porque alguém escolheu mal, toda uma geração foi marcada má. Mas e eles são quem? Eles são os israelitas. Porque eles tinham um pai ruim, mas que decidiu no encontro com Deus mudar de vida e impactar toda uma geração. E agora tem uma geração conhecida. Esses são aqueles que lutam com Deus e prevalecem. Você vai ter que escolher hoje aqui. Que tipo de marca você vai querer deixar dentro da sua família? Que tipo de marca você quer deixar para as pessoas que estão à sua volta? Sua descendência será os vermelhinhos? Ou sua descendência serão os escolhidos por Deus? É a gente que decide isso, irmãos. Uma decisão simples é impactante para toda uma geração. Sabe, irmãos, esse é um assunto que mexe muito comigo e eu poderia passar aqui a noite inteira falando disso. Quando Paulo escreveu aqui aos Gálatas, ele escreve, olha, não nos cansemos de fazer o bem. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque Paulo foi profundamente marcado por pessoas. A Bíblia diz que houve um homem chamado Gamaliel, que foi alguém muito importante na vida de Paulo. Deus levantou uma pessoa para fazer diferença na vida de Paulo. E depois, quando Paulo se encontra com Cristo, mais uma vez ele precisa da ajuda de pessoas. E Deus levanta um rapaz chamado Ananias. E Ananias faz toda a diferença na vida de Paulo. E depois, quando ele começa o seu ministério, ele não sabe o que fazer. Mais uma vez, Deus levanta um homem chamado Barnabé para ajudar Paulo na sua caminhada. Deus sempre levanta os seus para nos ajudar na caminhada. A pergunta é, quem é você nessa história? Quem são as pessoas que Deus está impactando através da sua vida, fazendo diferença através da sua vida? Então Paulo diz, eu já recebi demais, foi Gamaliel, foi Ananias, foi Barnabé, eu preciso também ajudar pessoas. E agora Paulo está dizendo, gente, não nos cansemos de fazer o bem. Aquilo que veio sobre nós precisa transbordar agora. Nós podemos impactar pessoas, nós podemos tocar pessoas, porque nós agora carregamos algo precioso. Então Paulo vai dizer a carta agora aos Coríntios, gente, deixa eu contar a vocês, um dia nós estávamos longe de Deus, e Ele em Cristo nos reconcilia consigo mesmo. Bom, acabou aí a história? O texto termina aqui? Não, Paulo está dizendo, pelo que agora, quem aqui está em Jesus Cristo, levanta a mão, deixa eu ver, você está em Cristo, então ouça o que eu vou dizer. Paulo está dizendo, você e eu, ao nos unirmos ao Pai em Cristo, recebemos um ministério. Então não há ninguém aqui que possa dizer, eu não tenho um ministério. O que falta para nós é reconhecimento de que um dia fomos reconciliados com o Pai. Mas Paulo diz, ao ser reconciliados, nós recebemos um ministério, uma palavra maravilhosa, uma mensagem maravilhosa, que é a mensagem da reconciliação. Você recebeu isso, eu recebi isso. E agora, irmãos, todos nós temos o privilégio, a oportunidade de repartir aquilo que nós recebemos. Esse é o evangelho que vale a pena viver. Sabe, um dia, aqui na porta da igreja, tinha um irmão ali, chorando muito. E eu não entendi, alguém me falou, pastor, ele está ali há um tempo já chorando. Era um culto de domingo. E eu fui lá e falei, irmão, está tudo bem? E ele falou, pastor, eu vim aqui porque eu precisava vir aqui. Precisava vir nessa igreja. Ele falou, eu sou lá das Oi de Chopinzinho. Falei, que legal. Ele falou, mas há tanto tempo minha família estava completamente destruída. Eu estava separado, longe dos meus filhos, a família toda arrebentada. Um irmão me encontrou, pregou o evangelho para mim e me reconciliou com Deus, minha casa. E aí eu descobri que esse irmão que pregou para mim era discípulo de um outro irmão que era pastor lá em Coronel Vivida, que é o pastor Orlando. E eu descobri que o pastor Orlando chegou lá em Chopinzinho, depois de ter ido para Coronel, saindo de Laranjeiras do Sul. E eu disse para minha esposa, nós temos que ir lá em Laranjeiras agradecer, porque começou lá. E eu disse a ele, mas não começou aqui também. Porque isso vem acontecendo de geração em geração, porque alguém resolveu não reter. Alguém decidiu que faria diferença, então alguém fez a diferença na vida de um,
que fez a diferença na vida de outro. Que depois toca o Orlando. E o Orlando toca esse irmão, e esse irmão toca você. Ele falou, eu vim aqui agradecer, porque a minha vida foi completamente transformada. Irmãos, você tem esse ministério dentro de você. Deus colocou em nós a mensagem da reconciliação. O ministério da reconciliação está em nós. E eu quero te convidar a aplicar tudo que você recebeu para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu não sei, irmãos, quanto tempo você ainda tem, eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu não sei quanto tempo as pessoas que estão à minha volta têm. Então, não nos cansemos de fazer o bem. Hoje é o dia. Essa é a hora. Deixa eu perguntar aqui, quantos são líderes de célula aqui? Levanta a sua mão, deixa eu ver você. Louvado seja Deus por sua vida. Louvado seja Deus porque você tem todos os dias ali, toda semana, abrindo sua casa para que pessoas venham conhecer Jesus. Mas sabe, eu quero te convidar. Você que está aqui, talvez tenha sido um líder de célula um dia, e hoje não lidera mais. Sabe, Deus está te chamando. Volta, abre a sua casa, prega o evangelho. Pessoas precisam do que você carrega, porque o que você carrega é a única mensagem que pode mudar essa nação. Eu tenho orado pelo governo do Brasil. Eu tenho orado pelos juízes do Brasil. Eu estou orando por isso. Eu tenho sofrido de ver o Brasil como está. Mas a resposta não vai vir de Brasília. A resposta vai ser sempre através da igreja. É Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe, irmãos, eu recebo muitas mensagens. Pastor, você é isentão. Você não se posiciona. Por que você não... Eu não vou. Eu não acho que é pela briga. Eu não acho que é fazendo manifestação. Eu não acho que vai ser por aí. Sabe? Eu acho que é pregando o evangelho. É assim que eu acredito. É a gente testemunhando, vivendo Jesus. As pessoas olhando para nós, abrindo as nossas casas e deixando as pessoas conhecer o Cristo que nós conhecemos. E a partir daí, nós vamos ver um Brasil transformado. Não há nenhuma missão maior do que a missão da igreja acontecendo na face da terra. Se tem algo que pode mudar essa nação, olhe para quem está do seu lado e diga, essa pessoa é você. Não é o que você é o que você carrega. Cristo em vós, a esperança da glória. A mensagem da reconciliação está sobre nós. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé para parecer que está acabando?